discutir um pouco a obra em si, né, o ambiente em que o Marx elaborou a obra, tanto o ambiente político quanto o ambiente intelectual, né? Um rápido histórico da situação francesa naquela conjuntura ali, meados do século XIX, e depois 7 grandes questões teórico-metodológicas que, ao meu ver, 7 grandes, porque tem inúmeras outras, né? Que, ao meu ver, esse texto contém e que são fundamentais para a gente pensar a questão do método da análise política e social, tá? Então, primeiro ponto sobre a obra, né? O 18 Brumário foi escrito entre fins de 1851, né, dezembro de 51 e março de 52, quando Marx já estava no exílio, né, já estava morando em Londres, e aquela experiência política da qual ele participou nos anos recentes também já estava se esgotando. O que vem a ser essa experiência política? A militância política e intelectual como comunista do Marx e do Engels. Porque se vocês devem saber, né, o Marx passa a militar junto com o Engels na famosa Liga dos Comunistas, né, que era uma liga de emigrados alemães que tinha bases em Londres, em Bruxelas, em Paris. Eles passam a militar nessa liga em 1847. E eles entram na liga meio assim que como pensadores, né, como intelectuais que elaboravam uma proposta diferente de socialismo, com a qual a Liga dos Comunistas, formada fundamentalmente de artesãos, né, passou a concordar. Então, como consequência dessa militância deles, a Liga deu para os dois a atribuição de elaborar o manifesto, o programa da Liga, que veio a ser o famoso Manifesto do Partido Comunista, que, como se sabe, foi escrito pelo Marx a partir de um questionário chamado Princípios do Comunismo, elaborado pelo Engels. Então, ali no ambiente da Liga dos Comunistas, né, o Marx e o Engels passaram a ter que responder ao problema concreto, o problema da luta política, né? Porque vocês sabem, em 48 começa um processo revolucionário na Europa, que torna então candente, né, a necessidade de trazer uma proposta política e um método para pensar a política. Então o manifesto é o primeiro grande documento com essas pretensões. Se vocês forem ver a produção do Marx e do Engels antes do manifesto, ela gira fundamentalmente em torno de temas mais abstratos, questão filosófica, a questão das categorias econômicas, porém de forma mais científica do que propriamente prática. E com o manifesto não, já começa um trabalho de elaboração visando a dar resposta a problemas práticos da luta política concreta, né? Então o 18 Brumário faz parte de uma sequência de trabalhos e a contra-revolução, onde ele analisa as vicissitudes da Revolução Alemã. Na sequência ele elabora o Luta de Classes na França, né, que foi o seminário passado, e por fim este aqui, Manifesto, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Paralelamente o Engels também está elabora mais ou menos na mesma época um trabalho seminal também sobre a Revolução Alemã, chamado Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, que na verdade é um desdobramento do pequeno livreto A Burguesia e a Contra-Revolução de Marx, né? Nesse livreto do Marx daria o quê? Em torno de umas 25 páginas. O Engels transforma isso em mais de 100 tratados sobre a Revolução da Alemanha.
Então ali você tem uma série de obras políticas onde a concepção teórica, metodológica e política deles amadurece, tá? Especificamente o 18 Brumário é uma continuação do Luta de Classes na França. E essas duas obras procuram responder a seguinte pergunta: por que a Revolução de 1848 na França e, por sua vez, na Europa, fracassou? Porque já no Burguesia e a Contra-Revolução, Marx atrela o destino da Revolução Alemã ao da Revolução Francesa. E como a Revolução Francesa foi sendo abortada ao longo do processo, isso teve consequências no aborto da Revolução na Alemanha. Então, já em 1850, né, quando Marx já está no exílio, o governo prussiano baixou um decreto de prisão contra ele teve que se exilar na França e depois acabou indo para a Inglaterra, é que ele vai elaborar em 50 essa primeira obra, Luta de Classe na França, e em final de 51, início de 52, o 18 Brumário. Se vocês leem com atenção o 18 Brumário, vocês vão perceber que as 4 primeiras partes do 18 Brumário são uma espécie de resumo do Luta de Classes na França. Porque novamente ele volta lá em fevereiro de 48 para explicar o golpe de Estado de Luiz Bonaparte em dezembro de 51, tá? Então as primeiras partes do 18 remetem ao Luta de Classes, obviamente resumido, né? E nas últimas partes é que ele vai tratar do período posterior à abolição do sufrágio universal na França, em 1850, pegando o final de 50 e todo o ano de 51, que é quando Luiz Bonaparte vai preparar o seu golpe de Estado, né? Então há uma relação umbilical entre essas duas obras. E 20 anos depois, entre o que seria a conclusão dessa formulação sobre o processo francês, que é o próximo seminário, né? Que é o Guerra Civil na França, onde ele analisa a Comuna de Paris, né? Mas analisa também o fim desse regime instalado agora pelo Luiz Bonaparte, que ele vai teorizar, classificar como bonapartismo, né? Então, em outras palavras, é quando o processo de revolução burguesa, né, quando o processo de substituição do Estado feudal por um Estado burguês na França se consolida, se consuma, uma revolução que durou aí, né, uns 80 anos, desde a grande revolução de 1789 até o colapso da Comuna em 1870. Então, se você ler as 3 obras, vocês vão ver que elas têm um fio condutor, que é analisar por que a revolução pós-burguesa fracassou na França. Por que uma revolução que, além da perspectiva meramente burguesa, fracassou na França? E aqui no 18 Brumário e no Luta de Classes, a resposta crucial que ele vai dar é porque a burguesia freou a revolução pós-burguesa o máximo que ela pôde. E freou recorrendo a uma contradição com o seu próprio poder político. Quer dizer, para frear a revolução, para impedir que ela se desdobrasse no que eles chamam uma revolução social, a burguesia recorreu a um regime político onde o seu poder passou a ser indireto. Então ela abriu mão do seu poder político em favor do seu poder econômico. E isso deu origem a esse regime especial, o bonapartismo.